Hello, babies! Como vocês estão? Prontos para mais uma aula de história? Vamos lá! Hoje a gente vai falar de uma pessoa bem importante para a nossa história, que foi Cristóvão Colombo e suas loucas viagens, tá? Então vamos aí ver o que foi que esse homem fez em relação às viagens loucas que ele proporcionou às descobertas ao mundo. Olha só! Teve as rotas de Cristóvão Colombo, logo abaixo eu coloquei aí um mapa com todas as rotas dele, tá certo? Todas as caravelas pararam e esperaram os dias chegar, né? Esperando um dia claro, navegaram, procurando um bom lugar para aportar, para poder atracar o navio. Colombo desembarcou da nau Capitania Santa Maria, grava aí esse nome. Tomou um barco à vela e um remo e dirigiu-se à terra, juntamente com os comandantes das outras caravelas. Lembrando sempre, gente, que é o seguinte, as naus eram muito grandes, então elas não podiam parar perto demais da praia, certo? Tinha que ser distante pelo tamanho do seu casco, né? Poderia ficar lá enganchada nas pedras ou areia. Então, normalmente, o que é que os navios faziam? Ficavam meio que afastados, certo? E pegavam barquinhos menores e desciam da embarcação grande e iam até as praias, tá bom? Quando desembarcaram, eles normalmente naquela época tinham um hábito de quando chegava numa terra ou para descobrir ou para poder até homenagear, eles se ajoelhavam e beijavam a terra. Primeiro, havia o desespero, né? De achar que não ia chegar numa terra à vista, que ia morrer no mar, por conta que as viagens eram longas demais. Hoje, uma viagem que leva de 5 a 10 dias, no máximo, antigamente levava de 2 a 4 meses, porque antes era movido ao vento, né? A força dos ventos. Hoje não, nós temos máquinas, então é tudo muito mais prático e rápido. Enfim, olha a ação que eles fizeram. Eles se ajoelharam e beijaram a terra e deram graças a Deus. E como toda expedição naquela época, eles fincavam as bandeiras dos seus países para que outros navegantes, se passassem por lá, eles sabiam que ele já tinha passado alguém que já tinha até dono. Tá? Assim, Colombo, ele tomou posse da terra em nome dos reis espanhóis, que era para quem ele viajava. E chamou aquele lugar, né, de São Salvador, tá? Então aí tem a rota de Colombo, que ele fez aí loucuras nessas viagens dele. Só que qual foi o povo que o Colombo encontrou na América, hein? Lembrando sempre que nessa questão da América não é só Brasil, tá, pessoal? É a América toda, tá? Mas olha só, acreditando ter chegado às Índias, Colombo chamou aquele povo de índios. Loucura, né? Mas na visão dos índios era outra, viu? Olha só, ouro não havia à vista, né? Não tinha como ver ouro, barras de ouro espalhado pelo lugar. Mas esse tão sonhado ouro, eles visualizaram nos objetos de enfeite dos indígenas. Então a cobiça foi a mil. Prestem atenção, no olhar de Colombo, ele estava vendo uns nativos que tinham o costume de andar nus, porque eles nem sabiam que existiam roupa, tá? Eles eram meio que viviam isolados, é claro, tá? E eles acharam que eram pessoas inocentes, que viram aqueles homens com rouponas, chapéus, bandeiras. Os índios lá sabiam que era aquilo. Essa palavra índios foi dada pelo próprio Colombo, certo? E em contrapartida, os índios, quando viram aquelas pessoas que vinham com o próprio Colombo e os seus companheiros, né, os seus soldados, os seus lordes, acharam que pessoas esquisitas. O que é aquilo em cima do corpo delas? As roupas. O que é aquilo em cima da cabeça deles? Os chapéus, né? Os navios, eles achavam que eram monstros do mar, com aquelas velas brancas. Então, entenda que naquela época, não é que os indígenas fossem bobos, mas eles não conheciam. A mesma coisa se chegar
de repente aqui um extraterrestre, a gente vai ficar tudo, um extraterrestre, porque ninguém viu, ninguém nunca viu, né? Então isso era a questão da visão de Colombo para os nativos, que ele chamou de índios, e da questão dos índios para as pessoas que estavam chegando naqueles monstros marinhos que eram os barcos. Mas só que Colombo, ele não ficou só ali. Ele viajou ao redor aquela mar, o oceano ali, e chegou até a Cuba, certo? O país Cuba. Isso em volta aí de 1493, ele volta para a Espanha, e para poder provar para os espanhóis, para os reis, certo? Foi até recebido pela rainha. Então, para provar que ele teve em terras estranhas, ele levou com ele 6 indígenas pacíficos, é claro, né? Pelo menos é o que a história diz, né? Que foi pacífico essa ida desses 6 indígenas para a Europa. E ele apresentou esses indígenas para a Europa, né? E fazendo com que os espanhóis vissem que ele teve em terras estranhas, nunca habitadas por lordes, nunca encontradas, tinha lá seus nativos. Outros nativos muito importantes que foram descobertos nessas loucas viagens, nessas expedições, foram os incas, né? Os incas foram uma complexa civilização que se desenvolveu na América do Sul. Originários de uma região entre o lago Titicaca e a cidade de Cusco, no Peru. Aproximadamente no fim do século XIV, começaram a estender o seu vasto império na região da Cordilheira dos Andes, que envolveria o Peru, Bolívia, grande parte do Equador, noroeste da Argentina e o norte do Chile. Só que os incas, pessoal, eles são nativos mega, ultra, hiper avançados. Foi deles a ideia principal da agricultura. Foram eles que arquitetonicamente, por incrível que possa imaginar, do nada, da própria inteligência deles, eles começaram a construção com blocos de concreto, eles mesmos. Então, essa arquitetura, esse jeito de construir, eles revolucionaram a agricultura, eles revolucionaram os designs, as arquiteturas, eles revolucionaram a questão do comércio. Então, foi uns nativos que eles tiveram outra visão de muitas coisas e a humanidade ela foi evoluindo também pesquisando esses conhecimentos dos incas, tá? Então, é claro que aí anos e anos, centenas de anos de evolução, essas pessoas estavam, muito à frente do seu tempo, certo? Então, fica aí a dica, pesquisem sobre os incas, é muito interessante. Cheiro no coração.